Bem, pessoal, mais um Pai Livros Convida e hoje nós temos aqui uma menina que não é muito famosa no grupo do Bruno e Livros, uma tal de Michele Andrade, entendeu? Vamos conversar com ela. E antes, esse é o programa número 10, antes que eu me esqueça, é o número 10, Michele, você é camisa 10, hein? Camisa 10. Michele gosta de futebol, você é camisa 10. E nós vamos conversar com a Michele sobre literatura, sobre as suas leituras, suas experiências literárias e tal. E antes disso, Michele, eu gostaria que você fizesse uma breve introdução do jeito que você quiser. Uma palavra, ou simplesmente responder como um outro convidado respondeu. Próxima pergunta, Rodinei. Também serve. Eu quero saber quem é a Michele pela Michele, em poucas palavras. Então, eu sou um amontoado de coisas indefiníveis. Eu não posso me definir. Eu acho que quando a gente define, a gente limita. Tem uma, tem uma cantora pop chamada Marina, que ela fala que eu não sou o que eu penso, eu não sou meu DNA, eu não sou o que eu faço. Então, assim, eu posso dizer o que eu gosto de fazer, o que eu sou, o que eu penso, mas ainda não é o que eu sou. O que eu sou é muito mais complexo que isso. Então, eu sou um amontoado de coisas que eu não consigo definir. Então, eu não consigo te dizer com uma palavra o que eu sou. Eu sou coisas indefiníveis e a vida está aí para eu descobrir ou não, né? Ao longo disso. Perfeito. É uma pergunta muito difícil. Eu lembro que eu conversando com a Cleide Simões, a do Grilo Falante, eu falei, Cleide, no curso lá, quando depois do ensino médio, fui fazer um curso de redação, e o primeiro dia de aula, o professor nos deu uma redação dessa, descritiva. Título, Quem sou eu? Nossa, não conseguia sair de 2 linhas, 3 linhas. É muito fácil, eu comentei com ela assim, é muito fácil eu falar o que eu penso da Michele. É fácil. Michele, menina inteligente pra cacete, adora literatura alemã e lê com fôlego. Agora, tá bom, Rodinei, já vi muito sobre Michele. E você? Eita. Ou seja, essa pessoa que está com a gente o dia inteiro, desde quando nós nascemos até quando a gente morrer, a gente não sabe nada dela. Mas dos outros, nós sabemos pra caramba. Fofoca a gente sabe, chefe. O próprio Sócrates falava, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Não o próximo, conhece primeiro você. Para depois você tentar conhecer alguém. Então você vê que o negócio é bem complexo. Mas é uma brincadeira. É para dar uma descontraída tal, mexer. Mas você respondeu parecido, eu acho que com a Cleide. Acho que foi a Cleide que também falou assim, pô. Não, minto. Foi a Lucila Nejar, a anterior, né? Ela falou bem semelhante a você. Ah, não, cara, eu tô sendo alguma coisa toda hora, né? Toda hora eu tô sendo alguém, não sei o quê. Não, e se a gente pensar, as nossas moléculas a cada segundo se rearranjam no nosso corpo. Como que eu vou me definir? Não tem sentido. Nossa, aí fica mais complexo ainda, Michele. Não tem. Então, Michele, vamos começar a tentar conhecer um pouco da Michele. Já que a gente não consegue se conhecer, vamos tentar conhecer a Michele. Me fala um pouco de você, Michele, um pouco da tua infância, as tuas primeiras experiências com a literatura, tua formação acadêmica. Fala aí, fala aí. Eu sempre fui uma menina mais introvertida, assim, sempre fui mais na minha imaginação, assim, sempre vim mais no mundo da imaginação. Então, eu comecei mais pelos gibis, então eu lia muito Zé Carioca, amava Zé Carioca, amava, amava, amava. Gostava mais que Turma da Mônica, essas coisas assim. E aí, depois disso, e aí eu frequentava muito a biblioteca da escola, e aí sempre tinha uma série que eram crianças detetives, eu não lembro qual, eu acho que era Vagalume, né? Que sempre tinha alguma coisa para você descobrir e tal, Escaravelho do Diabo, não sei o quê. E eu amava aquilo, amava, porque eu gostava de descobrir o que estava acontecendo por trás. Então aquilo me instigava. Então, todo recreio eu ia lá para pegar um livro e tudo mais. E aí, quando chegou no ensino médio, a literatura, para mim, foi ficando uma coisa muito engessada. Por quê? Não que eu fosse uma pessoa revoltada, mas é porque sempre vinha assim.
Ah, não, porque ele quer dizer isso, isso e tal. Aí eu falava assim, como você sabe? Por que isso? Então, era uma coisa que me angustiava. Por que a minha resposta também não pode ser aceita, né? E aí sempre provocava esse embate, e aí eu fui me afastando um pouco da literatura em si, e aí eu comecei a ficar muito na área dos quadrinhos, dos gibis mesmo. Então, eu cresci, meu irmão já gostava bastante, principalmente da DC Comics, então eu gostava muito de Batman, gostava muito das coisas do Alan Moore, como Watchmen, ele escreve muita coisa boa e tal. Então, eu comecei a ler muito de bis e fui me, graphic novels, que a gente fala também, e eu fui me afastando um pouco da literatura em si, que eu falo em termos de livros, né? Tudo isso é literatura, não deixa de ser literatura, né? Mas eu falo em termos de livros em si, né? Não de graphic novels. E aí, na adolescência, eu tive uma fase que eu era gótica, né? E aí, nessa fase gótica minha, eu era uma pessoa, na verdade eu ainda sou, apesar de não parecer, eu era uma pessoa muito melancólica e tudo mais, e eu via muita beleza em coisas que pareciam mais soturnas, mais pareciam que eram tristes, mas que para mim tinham beleza. Então, o que acontecia? Nessa época, eu conheci Álvaro de Azevedo, então eu acabava lendo um pouco de Álvaro de Azevedo, mas eu buscava muita inspiração, porque eu achava que eu sabia escrever, tipo, letra de música. Então, eu escrevia muita, como se fosse música mesmo e tudo mais, inspiração gótica baseada em bandas que eu gostava, de gospel metal lá da Finlândia, da Noruega, pelos países escandinavos. Então, nessa época, eu ficava muito envolvida nessa coisa de escrever coisas que eu achava que eram músicas, que poderiam virar músicas, ou simplesmente pensamentos meus. E eu pensava o mundo através de uma visão mais melancólica, uma visão mais, vamos dizer, que para muitos pode parecer mais triste e tal, mas tem várias formas da gente pensar a vida, a morte, a justiça, seja lá como for, em vários aspectos, assim, de diversas formas, né? O Man, por exemplo, ele faz muito isso através da doença, né? O que eu chamo de estado de doença. Nem é doença em si, porque para mim tem uma diferença entre doença e estado de doença. Mas, enfim, e aí foi passando aí aquelas coisas de vestibular, enfim, e aí eu fui fazer química, né? E aí eu era química. E aí, já no ensino médio, eu tive alguns problemas já de ansiedade, porque eu sempre fui uma pessoa que me cobrava demais em estudos, em dedicação, enfim. E eu comecei a ter problemas de ansiedade, mas foi seguindo, até chegar em problemas mais fortes que me paralisaram, né, por um tempo. E aí, quando eu cheguei na faculdade, faltando um ano por aí, um ano para formar em Química, eu não consegui continuar. Eu estava extremamente infeliz. A área que eu trabalhava, eu gostava, eu trabalhava com nanopartículas, então eu trabalhava com essa parte de nanociência, e eu gostava bastante, mas ainda não era o suficiente para eu estar ali. Então, assim, eu estava muito infeliz. Então, ir para aquele lugar, estar perto daquelas pessoas, era um peso muito grande para mim. Então, eu senti que eu precisava de um outro caminho. E para você escolher um outro caminho, é muito difícil, né? Você ter essa coragem para escolher outra coisa é muito difícil, porque você entra numa faculdade, em alguma outra coisa, com aquela ideia de que aquilo vai dar certo, você vai formar naquilo, enfim. E quando você vê que não é nada daquilo, você fica frustrado, você fica mal, você duvida da sua capacidade, né? E eu muitas vezes penso que se não fosse vários problemas de saúde mental, eu poderia ter sido uma pessoa, não querendo me achar, não poderia ter sido uma pessoa brilhante, né? Mas, enfim, é a vida. E aí depois eu acabei indo para física, né? E hoje eu estou terminando o mestrado em física teórica, na área de física de buracos negros,
E espero, ano que vem, entrar no doutorado. E aí vamos ver o que a vida aguarda, né? Mais ou menos isso. Bem, E eu pensamos vou. aqui com a Michelle, acabou, né? E Eu aí, durante a falo, te cortei, pandemia, te e aí cortei, fala acabou aí. que durante a pandemia, eu acho que aconteceu, foi um boom, não só comigo, né, mas com várias pessoas. Todo mundo dentro de casa, muito ansiosa, aquela coisa. E para a gente não ficar mais, né, mais doente, né, que eu falo mentalmente, eu comecei a voltar com os meus hábitos de leitura, né? E aí eu comecei a ver vídeos no YouTube e tudo mais. Aí nessa época eu também achei o canal da Bruna, depois de um tempo, e eu falei. E aí eu fui e falei assim, não, eu preciso voltar a ler, sabe? Era uma necessidade. E aí eu voltei e aí eu não parei mais. E hoje em dia eu encaro qualquer coisa. Pode me encarar qualquer coisa, assim. Eu só não encaro se eu não tiver com vontade, assim. Porque eu tenho meus preconceitos literários, eu não vou mentir. Mas, assim, eu tenho medo de tal livro, assim. Eu não tenho medo de nenhum livro, para falar a verdade. Se for difícil, a gente vai encarar, vai pesquisar, vai pedir ajuda, e se eu não conseguir, eu vou fechar e tento daqui um tempo, e é isso aí. Não vou perder tempo com algo que eu também não estou gostando, não tenho peso na consciência, vamos embora, a vida é curta e eu quero ler. Muito show, muita informação, que agora eu vou começar a fazer a minha pescaria. Mas, assim, antes de começar aqui sobre esses assuntos gerais, você é de Minas Gerais, né? Estado de Minas. Isso, isso. Qual cidade, se pode falar ou não? Pode, Juiz de Fora. É Juiz Infelizmente, de Fora, não, eu tinha certeza que era Juiz de Fora, mas por um momento eu fiquei em dúvida. Minha memória vacila muito. Então, é por isso que você gosta do Zé Carioca, né, pô? Você gosta do Zé Carioca porque você não é, como é que se fala? Mineiroca que fala? É Mineiroca? não, eles chamam Mineiro do Prédio, uma coisa do tipo, que o Esqueci o nome. pessoal. Em Juiz de Fora tem um nome, porque tem muita coisa assim, muito ligada ao Rio de Janeiro, né? É porque tipo, é 3 horas do Rio, mais ou menos, né? Fica perto. Mas Juiz de Só Fora, que eu não considero nada do Rio. mas Michele, Juiz de Fora é uma cidadezinha grande, né, cara? Não é É pequeno, a quarta não. maior do estado. Aí tem quantos habitantes aí? 560 É, eu me habitantes. assustei, cara. Recentemente, vendo, porque a gente gosta muito de ver assim, né, o lance de DH, né, as classificações da cidade. Aí aparece, depois ver Juiz de Fora, você de repente falando de você. Pô, deixa eu ver aqui a terra da Michelle. Juiz de Fora. Me espantei, que eu não achava que tinha tanta gente assim. É quase igual ao São José, cara. Entendeu? É, É gente pra caramba. é muito forte. Ah, Michele, você falou uma coisa aí que achei interessante. Você foi jovem nos anos 90, falei besteira? É 2000, né? 2000 e poucos. Aí você falou que foi gótica. Sabe por quê? Nos anos 80, teve uma onda de, como é que era? New Wave. Não sei Uhum, se, né? Tinha uma onda assim, todo mundo estava ouvindo Titãs e Legião Urbana. E tinha uma galera que montava festas alternativas. Uma vez eu fui, morava no subúrbio do Rio, e fui, era um pessoal muito estranho. Lembra do Eduardo e Mônica? Gente uhum. estranha, que gente esquisita. Assim, pô, tô acostumado com aquele lance lá diferente, né? Vamos invadir sua praia, né? Aí, de repente, você chega no lugar que não tem letra, é só uma batida, sabe? O pessoal tudo sério, triste, sabe? Lúgubre, mas eu achei muito interessante. E eu vi assim, você falou que foi gótica, mas quando você foi gótica, né? Você foi assim, você participou de algum grupo ou foi uma coisa sua, uma coisa individual? Então, eu estudava num colégio de freira. Então, não tinha quase ninguém assim. Só tinha eu e uma outra amiga. Então a gente começou meio que suave, né? Tipo, a gente começou a escutar uns rockzinhos, depois foi para Black Sabbath, depois foi para Iron Maiden, e aí foi indo, né? E aí aí na, sei lá, oitava série por aí, a gente começou a descobrir bandas da Noruega, Finlândia, Symphonic Metal, e o tal do Gothic Metal, que na verdade eles não consideram como uma vertente do gótico, mas, enfim, era um modo de falar.
E aí a gente começou a se interessar. E aí, nessa época, eu era um calor danado, eu estava sempre de roupa preta, e pentagrama, e olho bem preto, e esmalte preto, e às vezes ia no cemitério também, fica lá, porque era um lugar, é sério, é porque era um lugar de paz, era uma... E assim, claro, estavam olhando diferente para a gente, porque não tinha assim, eram pouquíssimas pessoas que andavam assim no colégio, a maioria não era dessa forma, mas aí era só eu e uma amiga que a gente ficava mais juntas e a gente se sentia bem com isso, assim, né? Essa tristeza não é que deixava a gente mal, sabe? Deixava a Sim, gente. Era uma forma também de verbalizar o que a gente sentia. Então, né? Diversos movimentos culturais que surgem é uma forma de verbalizar, é uma crítica ao Estado, à sociedade, à sua indignação com aquele regime vigente. Então, você tem várias formas de mostrar isso, através da música, através da sua arte, através da roupa que você veste, através dos seus escritos, enfim. Então, para a gente era através não só das roupas, mas pelo que a gente escrevia, pelo que a gente escutava, pelo que a gente acreditava. Então, o que para muitos era um lugar ruim, um lugar para baixo, para a gente era um lugar tranquilo, de silêncio, né? Então, não precisava de muitas pessoas com quem a gente estivesse junto, mas poucas pessoas já era o suficiente para conversar e estar ali e se abrir, enfim. Então, foi uma época que eu, de uma certa forma, eu era feliz, assim. entendi. Agora, sabe o que eu achei interessante, cara? Porque você vai falando aí você, nesse momento gótico da tua vida, você acabou tendo uma abertura para coisas diferentes, entendeu? Uhum, Então, quando você falou, eu lembrei do pessoal do New Wave na minha época, que eu acho que eles utilizavam o termo até de maneira errada, entendeu? uhum, Mas eles estavam curtindo outras músicas que eu não conhecia. E quando eu fui numa festinha dessa, eu fiquei super deslocado, não consegui me enturmar. Mas, ao mesmo tempo, como eu sempre gostei de música, as músicas me agradavam. Foi ali que eu conheci, sabe o quê? É o Echo the Bunnymen. Lembra do sim, Echo the Bunnymen? sim, É sim. Talking Heads. Eu conheci bandas que eu não costumava ouvir. Eu falei, caraca, existe mais coisa, né? É tipo, eu estava Uhum, numa caverna, né, lá de Platão, e alguém me desacorrentou. Pô, olha só, garoto, tem mais coisa na vida, cara. Não é só Legião Urbana, Titãs, Capital Inicial, tem mais coisa. Então, acha que isso acabou te proporcionando ver um outro lado que ninguém conhecia. Pô, você falou de Black Sabbath, deve ter chorado aí, né? Chorou rios, né? sim. Com a morte do Ozzy, né? O Iron Maiden, né? E tantos outros aí. Você falou do gótico metal que você falou? É gothic metal, mas eles não consideram como uma Entendi. parte da subcultura, assim. É só porque as letras tinha a ver, mas assim, o som em si não era tanto, né? Era mais O pro metal. gótico, o gótico é coisa melancólica, né? É coisa melancólica, próxima do lúgubre, e não assim, eu vi que a tua postura era muito mais ligada a uma revolta, né? Como você falou, uma revolta ao estado de coisas que você estaria inserida, obrigatoriamente, uma revolta. E que esse momento te serviu como uma forma de se expressar pela roupa, né? Pela maquiagem, entendeu? Pelas músicas. Não, vocês estão Sim, ouvindo isso? Pô, eu escuto isso, cara. Entendeu? sim. É uma coisa normal, faz, mas eu acho que o legal, o mais legal, na minha opinião, é essa abertura, sabe? Ela te jogou com uma novidade. Tu Sim. saiu ali da mesmice, né, cara? Do mais do mesmo. E aí você vai te abrindo outros caminhos, você vai aprendendo outras coisas, outras culturas e conhece mais pessoas daquele movimento, entende por que elas estão inseridas naquilo, porque nem todo mundo está naquilo com o mesmo sentido que você, né? Com a mesma vontade. Cada um está naquela cultura porque pensa de uma forma, porque aquilo, né? E é mais viável, enfim. E aí acabou que eu fui conhecendo muitas coisas, bandas dos anos 80, tanto que eu amo synth pop dos anos 80, por exemplo, Depeche Mode, A-ha,
Duran Duran, Tears for Fears. Então, assim, e também por causa até que meu pai tinha aquele CD de 100 músicas, blá, 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 né? Domingo o dia inteiro, está, essas coisas. Então a gente vai escutando aquilo, e eu fui gostando. E aí eu gosto muito de coisa antiga, sabe? Gosto de The Doors, enfim, gosto de muita coisa mesmo. O The Doors Gosto. é obrigação. The Doors é demais, cara. É Ah, demais. eu amo, amo. Gosto de, quando eu leio, gosto de escutar música clássica, ou então gosto de colocar aqueles barulhinhos de chuva, ou piano, ou coisa do tipo. Assim, para muitos não funciona porque você acaba dispersando, mas para mim ajuda a concentrar, tá? Então a gente vai descobrindo outros caminhos, e uma coisa que eu amo é descobrir coisa nova, tanto em música quanto em literatura, assim. Quando eu vejo algo que eu gostei e falo assim, eu preciso procurar mais disso aqui, de coisas parecidas, assim. Então é como se abrisse um novo mundo, um novo sentido para continuar, assim, a jornada. Nisso aí nós temos muitas semelhanças e cada pessoa que eu converso, nós vamos assim encontrando semelhanças, sabe? Coisas muito próximas, né? Em pessoas que gostam de ler como a gente gosta, né? Não é ler por ler, nem por obrigação, é a nossa vida, né? Um terço, eu costumo dizer, um terço da minha vida é leitura, o outro um terço é a viagem lá para Gramado. Eu não posso falar que o outro um terço é minha esposa, né? Porque ela fala assim, pô, eu só tô um terço. Não, ela é tudo. Um terço é o Bruno e Livros. Mas, assim, eu ia partir para uma coisa aqui, mas eu vou fazer um gancho com dois termos que você utilizou para eu entender a tua visão. Você falou de doença e estado de doença. Uhum. Qual é a diferença aí? Então, o estado quando uma pessoa está doente, sei lá, você está com pneumonia ou está com qualquer outra coisa, e é uma coisa temporária, passageira. O estado de doença, algumas pessoas podem estar doentes a vida inteira, tá? E aí eu lembro do que o Dr. Krakowski ou Berns, eu não me lembro qual que era, que ele fala que não encontrou nenhuma pessoa saudável nessa vida. Então, esse estado de doença que eu falo é esse estado de que a gente não é a questão de ser saudável, né, de não estar saudável, né, mas principalmente quando a gente está nesse estado de doença por muito tempo, parece que algumas das nossas habilidades elas são mais afloradas também. A Susan Sontag fala muito sobre isso em Doença como Metáfora ou Diante da Dor dos Outros, né? Quando você está nesse estado de doença, ou então quando você já sabe que você está, sei lá, no seu fim, ou você sente isso, algumas coisas é, ficam mais aguçadas, e aí a sensação de medo ela vai se esvaindo e você consegue pensar mais sobre coisas da vida, sobre questões acerca da justiça, da moral, da própria vida ou da própria morte, de uma maneira, não, não digo assim mais leve, mas talvez com um pouco menos de receio ou medo. Então, o estado de doença é isso, ele não é passageiro. Tem pessoas que vivem nesse estado de doença a vida inteira, né? Ou então por longos períodos, né? Então, por exemplo, eu vou falar do seu grande ídolo, Nietzsche, né? Olha o que Ele eu vou falar, hein, mocinha? não, ele tinha uma doença, porém, eu acho que ele também estava num estado de doença por um tempo, né? E não era tão curto, era um período bem maior, no qual as suas habilidades se afloravam. Ele conseguia falar sobre vários assuntos de uma maneira mais ampla, né? Você sair de si, né? Então, o seu, vamos dizer, sair daquele mundo, estar não acima, mas afastado de algumas coisas para poder enxergar melhor tudo o que está acontecendo, né? Então, a gente viu muito isso na Montanha Mágica e nas obras do Mano no geral. Eu tenho visto algumas coisas que depois a gente pode até comentar, eu ainda estou no comecinho, do Solenoide, do Mircea Cartarescu,
que ele usa um pouco do que a gente chama de body horror, que é uma, não vou falar que não uma classificação assim no horror, né? Seria um subgênero ali, né, no horror, que utiliza do corpo para fazer críticas ou qualquer outra coisa. No caso dele, ele utiliza desse body horror para falar de nostalgia, né, para falar daquele arcabouço de lembranças da sua infância, por exemplo. Então, e eu achei bem interessante, porque você pode explorar diversas questões humanas através de diversos aspectos. Então, você pode ver através desse estado de doença, que a gente vê muito lá no sanatório Berkov, a gente pode ver através desse body horror, a gente pode ver, não sei, através de estados de depressão, não sei, ou de momentos felizes, né? Então, depende de qual estado ou de qual visão vai fazer com que aflore ou aguce alguns dessas suas habilidades e que você consiga ver além do que geralmente é visto e consiga explorar, vamos dizer assim. E o Solenoide é um calhamaço de respeito, né? Sim. 774 páginas. Eu vi uma vez lá você comentando literária com alguém que ia começar a ler. Já está lendo já, ou já até terminou? Não, eu estou no comecinho, assim, eu li 2 capítulos, bem comecinho mesmo. E nesse comecinho, ele é bem confuso porque é aquele livro que você não sabe onde vai chegar, mas você vê elementos bem interessantes. É porque, assim, ele vai tratar de uma Bucareste durante um regime totalitário, né? Foi durante o regime comunista em Bucareste, se eu não me engano. Então, e foi um dos piores regimes, então era uma população super pobre, então ele vai tratar muito dessa nostalgia, um cara que, até onde eu sei, né, então deve ter muito mais coisas assim, que, que se sente fracassado por não ter conseguido alcançar o seu objetivo de se tornar um grande escritor, e aí a gente pode pensar no próprio Mircea Cartarescu, que seria, vamos pensar, o seu duplo, né, seria o cara que deu certo, né, que conseguiu publicar o seu romance, né, e aí é bem bacana, por exemplo, ele faz uma comparação da arquitetura de um hospital com o tipo de doença. Ele diz como se a doença, o tipo de doença, influenciasse na arquitetura de cada parte do hospital. Então, eu achei isso bem bacana. E eu não me aprofundei nisso, né? Mas eu já vi comentários que A Montanha Mágica é um dos livros que ele expoentes assim para ele, é um dos mais importantes que ele leu e que ele se inspirou muito e diz que ele cita nesse livro também. Então, creio que a gente vai ver muito dessas inspirações que a gente falou de doença, de estado de doença, dessa percepção da morte e da vida e entre outras coisas também reverberando aqui nesse livro. Só que ele vai utilizar bem mais coisas, né? Então, vai ter coisa a ver com matemática, negócio de tesserato, não sei o quê. Enfim, mas a gente quando vai acabar, não se sabe, mas... Hoje nós temos uma ferramenta boa que é a IA, né? Que nos ajuda bastante, né? Para uma compreensão rápida, entendeu? No caso de uma obra que você não tem domínio da narrativa, né? Até do conhecimento que você tem que ter, um pré-conhecimento você tem que ter, né? A IA ajuda muito. Eu até costumo conversar assim com as pessoas mais jovens, assim, pô, cara, dá para usar a IA legal, cara. Dá para você conversar com ela. Sabe o que eu fiz recentemente? Eu querendo saber sobre o Bauman, né? E eu muito assim, falei assim, caraca, eu tinha que ver o negócio do Bauman. Pô, mas eu vou pegar o livro, vou ter que ler. Aí eu falei, não, eu vou no Gemini. E eu conversei com o Gemini sobre o Bauman. Eu comecei a perguntar, como é que o Bauman pensava sobre tal coisa, assim, 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 que eu penso assim. Como é que ele pensava? Aí ele vinha, não, ele falava assim, isso aqui. Aí eu ia discordando, entendeu, chefe? Eu ia discordando, e ele falou assim, não é que o Bauman pensava desse jeito. Isso aqui é uma perspectiva. Tá. Aí dali eu consegui. É mais rápido. Eu sei que existe muita resistência, né? Isso aqui, aquele negócio todo. Mas como também, eu costumo dizer, tiveram resistências no tempo do telefone, quando o telefone surgiu. Sim. Entendeu? Imagina, eu lembro que lá no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio, eu fui no museu lá do telefone que tinha lá, e eu ouvi falar sobre a resistência ao telefone, e um cara também falou sobre a resistência no próprio Rio de Janeiro, quando surgiram os primeiros carros.
Que a pessoa assim, não, pô, como é que pode? O carro, a gente vê numa Rádio de Assis isso aí e tal. Como é que pode ficar com um carro, não sei o quê, e as carroças. Então, sempre uma novidade tecnológica sempre vai fazer que não pode. E tem aquela coisa nossa, né, do latino de sempre ser meio que anticapitalista e, ao mesmo tempo, ser capitalista ao extremo, né? Nós vivemos nesse duplo aí, né? A gente Não gosta tem de gozar equilíbrio. intelectualmente de socialista, mas a gente vê que a vida é muito mais capitalista do que... Mas, beleza. Mas eu acho que, quanto a isso, só um minutinho, eu acho que a gente tem que saber dosar as coisas. Nem tudo que vem é ruim. Claro que eu acho que nada pode substituir a sua forma de pensar, o seu raciocínio. Então, se você chega lá, eu quero o resumo desse livro todo. Tá, você pediu o resumo e tudo mais. Mas se você não ler, se você não tirar suas próprias conclusões, isso aí não adiantou de nada, sabe? Então, você tem que utilizar a ferramenta para complementar os seus estudos. Então, a tecnologia, e eu falo aqui no geral, né? Hoje a IA está em evidência, mas assim, eu falo no geral. A tecnologia ela vem para complementar algo que já está aí. Então, nem sempre ela vai ser essa vilã, você tem que saber usar. Agora, por exemplo, você vai, pega um trabalho de um aluno que simplesmente você sabe como ele escreve, você sabe como ele faz as coisas, e está tudo lá diferente. Não é um trabalho dele, ele não fez nenhum esforço de pesquisar sobre. Se ele tivesse pesquisado sobre tal assunto e escrito da sua forma, é uma coisa. Agora, uma cópia, ele está se enganando. Né? E a gente sabe quando isso acontece. Então, dá assim, para se ver, né? e não é que, isso aí é ruim, então eu vou falar mal de tudo que tem a ver com a IA. Você tem que saber usar a seu favor. Ela não pode substituir a forma como você pensa, o seu raciocínio, porque senão, já tem até estudos, né, que pediram para uma pessoa escrever uma redação sozinha, depois uma redação com a ajuda da IA. E aí viram a diferença, como que quando ela escreveu sozinha, ficou pobre a redação, né? Então faltou muita coisa. E aí, quando teve a ajuda da IA, estava aquela coisa assim, perfeita. Então, foi vendo como que isso também está afetando o nosso modo de raciocínio, a nossa habilidade. Então, assim, tudo tem uma dose, né? Tem que ter um equilíbrio. Ela tem que te ajudar para. Ela tem as ferramentas para te ajudar, mas ao mesmo tempo você tem que pensar por si mesmo, porque senão não adianta nada. Então, em vez dela estar te ajudando, você está regredindo, né? É Perfeito. isso para diversas tecnologias. E aí eu achei até engraçado que teve uns negócios aí aparecendo, que eles falam assim, para detectar se um texto é IA, você vai perceber que tem muito travessão. Só que se você pegar qualquer livro, eu estou lendo o Vida e Destino, a quantidade de travessão que tem, e nem é para fala, não, é quando você quer dar uma pausa maior para falar sobre determinada coisa, né? Você não vai dar, não coloca o ponto, mas você quer dar uma pausa maior, tem diversas travessões. Machado de Assis, se você pegar os livros do Machado, também tem. Você vai dizer o quê? Que eles utilizavam IA? Então, o pessoal já está ficando tão bitolado com isso que já não consegue discernir o que é feito por uma IA só e o que é feito pelo ser humano. Né? Então, a gente vai entrando nesse mar de paranoia que não consegue distinguir, que vai sendo pior, né? Então, Isso aí eu acho que é o maior problema. A gente não consegue mais diferenciar, né, cara? O que é real e o que não é. Tanto que até os vídeos, né, de IA, às vezes você fica ali assim, ainda dá para perceber, né, a diferença, porque tem muitos erros que acontecem, né? Uma senhora já de idade que dá um mortal, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Essas coisas são assim, tem um extremo. Mas você vê que ela tem condições de se aprimorar e ficar igual praticamente a gente, né? É igual o ser humano, entendeu? No gesto ali e tal. Mas eu ia te falar um negócio aqui, cara. Eu ia mudar um pouquinho de assunto. Que uhum, você falou de HQ, eu sei que você me gosta de HQ, você gosta muito de HQ. sim. Um tempo atrás aí, não sei com qual foi o apoiador na época, já não está mais entre nós, então eu posso falar mal dele. Mas ele era contra que HQ seria literatura. Eu lembro que a pessoa falou assim, não acho, cara, não acho. Para você ver, eu nem vou falar o nome dele, não, mas quando ele botou a opinião dele, eu falei, essa não é... Igualzinho que você falou, Michele, você conhece a pessoa, não foi ela que escreveu aquilo.
Eu sei que não foi ela, porque eu conheço. Mesma coisa você, nós já nos conhecemos um bom tempo, já trocamos conhecimento pra cacete. Na Montanha Mágica, então, eu sei como é que você fala, como é que você prepara o seu argumento, já começo a conhecer. É claro que, poxa, não é conhecer tudo, mas nossa, aqui é coisa da Michelle mesmo. Isso aqui eu sei que é Michelle, entendeu? E ele eu sabia. Aí eu falei assim, dito e feito. Eu fiz um copy e cola, joguei no Google, pum. Veio o texto igualzinho de algum artigo de alguém que pensava. E ele colocou como se fosse ele pensando. Ele poderia botar aqui assim, olha só, eu penso igual esse cara aqui. Entendeu? Ah, deixei para lá, isso aqui, porque no grupo ali, né? Mas eu percebi que ele estava procurando, de repente, assim, para mim, HQ não é literatura, um exemplo. Aí ele jogou isso no Google. Para mim, HQ não é literatura. Aí o Google vai dar, de repente, né, um pensamento semelhante e tal. Eu lembro que ficou uma discussão, mas para você é literatura, não é isso? Com toda certeza, com toda certeza. Eu até cheguei para você e falei assim, pô, então o que é literatura para você, cara? Aí, isso acontece que eu quero te falar sobre a IA. Como você é professor, né? O aluno vai estar, você já conhece os seus alunos, claro, mas assim, poxa, vamos dizer que você não conhece muito bem o aluno, está começando, basta fazer perguntas para ele sobre o próprio trabalho, né? Como você falou. Se ele pesquisar e escrever do jeito dele, pô, legal, ele ganhou conhecimento. E é assim que ganha conhecimento mesmo. É vendo os que os outros sabem, né? Eu não sei ainda, eu vou aprender com os outros. E uma simples pergunta, você vê assim, poxa, cara, então isso aqui não foi você quem fez, cara. Pô, joga limpo, cara, entendeu? Então, quando eu perguntei para ele o que é literatura para você, ele enrolou, eu tenho agora, eu vou sair, não sei o quê. Olha, eu sabia, cara, entendeu? Eu tava jogando, sabe, tá jogando? Sim. Mas, assim, para mim também é literatura, entendeu? Porque o meu entendimento de literatura é coisa ampla. Eu até costumo dizer assim, nem todos os livros têm literatura, entendeu? Mas tem outras ferramentas que tradicionalmente não é considerada literatura, que para mim é literatura, pô. Sim. Entendeu? Muitos falam, né, que HQ não é literatura. Eu aprendi muita coisa lendo o HQ, né? Se você pegar o HQ do Grant Morrison, por exemplo, as coisas que ele escreve, do Alan Moore mesmo, até as HQs que eles falam que são bobinhas, por exemplo, coisas de DC Comics, cara, pode ser boba para você, mas a quantidade de ensinamentos que tem ali, que você pode retirar, sabe, para sua vida, ou simplesmente para te fazer refletir, isso para mim também é literatura. Só que isso para mim esbarra uma coisa que pode parecer polêmica, assim, né? Que o pessoal fala, toda leitura é válida. Eu não acho. Eu também não acho. Eu não acho. Momento polêmico, hein? Cuidado, hein? Só Não ficar me cancele, gente. Não, hashtag no Twitter, mas eu não tenho mais Twitter, então pode me cancelar lá. Não estou mais nem aí. Mas, assim, por exemplo, o Twitter é um lugar onde você escreve coisas só para ganhar curtidas, muitas vezes. Simplesmente você joga uma polêmica e se as pessoas discordam, você é cancelado. Eu detesto esse termo, primeiramente, porque a gente está falando de visões distintas. Então, você vai falar de algo de 100 anos atrás com uma ideia que você tem agora. Não faz sentido. Né? Você está falando de algo de 100 anos atrás que tinham outros costumes, era outro contexto histórico. Agora, você pode achar no seu contexto de agora algo que você não faria, algo errado, enfim. Você pode discutir olhando por agora. Mas se você pensar só por agora, você não vai ler nenhuma obra antiga. Você não vai conseguir ler nada. Porque sempre vai ter algo que você discorda, porque você já está. A gente está em 2025, muita coisa já rolou aí, muita água já passou aí, né, debaixo dessa ponte, então a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. Então, não tem como a gente utilizar do que a gente sabe de agora, do que a gente entende, sei lá, por certo e errado, querer utilizar isso para algo de 100 anos atrás. Então, teve época que lá no Twitter estavam, sei lá, cancelando Beethoven, cancelando Kafka porque ele ia, sei lá, para bordel, ou porque o Vitor Hugo tinha amante, não sei o quê. Pelo amor de Deus, sabe? Não tem nada para fazer.
Então, assim, são coisas que eu sou uma pessoa que me estresso muito fácil com esse tipo de coisa, porque eu não tenho vontade de discutir isso, porque para mim isso é indiscutível, isso para mim é bobo, perto de coisas tão maiores que a gente pode discutir. O cara escreve trabalhos tão bacanas, tão reflexivos, que a gente pode se debruçar e discutir tanta coisa. Eu ficar pensando porque ele ia no bordel, porque ele fazia isso, porque ele não pagava pensão, porque ele falava disso de não sei quem e tudo mais. Uma coisa é você, um autor que você gosta agora, ter falas meio problemáticas que te atingem de alguma forma, da maneira que você pensa e tal. Aí a sua decisão fala assim, olha, não quero ler mais ele porque eu não compartilho da mesma opinião. Então não faz mais sentido para mim. Agora, uma coisa é falar de alguém de 200 anos atrás, 100 anos atrás, com a visão de agora. Então, assim, muitas vezes a gente perde o fio da meada nessas discussões que não fazem sentido, igual, isso aqui é literatura ou não é literatura? HQ é literatura ou não é literatura? Por que não é literatura? Porque tem mais gravura do que tudo. Você não pode tirar uma reflexão, você não pode fazer uma discussão através de imagens. No livro da Susan Sontag sobre fotografia, ela fala sobre como a fotografia impacta a gente, né? Principalmente cenas de guerra, cenas de, né, crianças nos casos, enfim, como isso impacta a gente, né? Então, não é só o que está escrito, imagens também falam, né? Então, para mim, esse argumento meio que cai por terra. Agora, quanto a tudo que se lê é válido, aí eu só vou parar por aqui e dizer, para mim, não. Sim. Eu concordo. Eu concordo também com o termo assim, é melhor ler alguma coisa do que não ler nada. Tá? Eu Sim. concordo com isso. Não, Mas isso a não. partir do momento que você aprende a ler, tu tem que evoluir, né? Porque senão não tem lógica, sabe? Não tem lógica. Por exemplo, o cara vai jogar bola, eu quero ser jogador de futebol. Tá bom, então você tem que evoluir nas técnicas do futebol, né? Tem que deixar de ser peladeiro e aprender as técnicas, né? Como bater numa bola, como fazer a marcação, como é que você tem que se encontrar no campo, qual é a minha posição no campo, ou seja, qual é o meu gênero literário, entendeu? Então, tudo tem um aprimoramento, principalmente a leitura, poxa. Então, você vai para a escola, fica 10, 20 anos na escola, faz faculdade, faz mestrado, e ainda assim você não aprimora a leitura, a escrita. Eu não lembro quem falava isso, não sei se era o Suassuna, não era o Suassuna, não, eu esqueci quem falava isso. Ele falou assim, toda pessoa que passou pela escola, é ensino médio, tem que saber ler e escrever. Não é saber ler e escrever funcionalmente, sabe? Para trabalhar no shopping ou para trabalhar para preencher uma nota fiscal. Não é isso. Ele tem que saber ler, escrever, interpretar, entendeu? Escrever um texto com coerência. Mas não é assim, entendeu? E detalhe, se você exigir isso, você que é educadora, se você exigir isso, você ainda passa por uma pessoa ofensiva, né? Você é autoritário, né? Mas beleza. Não, eu concordo com você, desculpa te atrapalhar rapidinho, Você mega é rápido. convidada, pô. Você é convidada. Mas realmente eu concordo. Ler alguma coisa melhor do que não ler nada, né? Eu também concordo com isso. Tá no experimento e tal. E eu acho que existem leituras para divertimento também. Assim, eu quero simplesmente pegar um livro para descansar a cabeça, sabe? Eu não quero ficar fazendo muita pesquisa e tudo mais. Então, eu vou ler uma série policial, vou ler isso e aquilo. E isso é literatura também. Eu acho que a literatura também tem a ver com como a gente se sente em relação a ela, tem a ver com emoções também. Então, não só com a parte teórica, não só com parte de pesquisa e tudo mais, gêneros literários em si, mas como a gente encara a literatura, como ela nos atinge. Né? Então, ela pode nos atingir de diversas formas. E eu quero, às vezes, me divertir. Tem gente que se diverte para poder descansar a cabeça, e tem gente que se diverte, por exemplo, pesquisando. Eu gosto de pesquisar as coisas, eu gosto de anotar. Isso, para mim, também é uma forma de divertimento. Né? Então, isso, para mim, tudo é válido. Agora, sobre o assunto polêmico, deixa eu ver a polêmica. Tá bom, agora mudando um pouco aí para a tua parte profissional. Hoje você é professora de física, não é isso?
Isso, mas eu saí da sala de aula porque eu não aguento mais dar aula por muito tempo, por causa da. Eu tenho uns problemas de amidalite e tal, de amígdala. Então, assim, antes eu dava aula para uma sala de 60 alunos, aí tinha dias que, assim, eu dava aula lá no primeiro ano, no primeiro horário, no segundo ano, e depois no terceiro, e voltava no segundo, depois no terceiro de novo, e eu saía, tipo, muito cansada. E aí, esse final de semana, eu ficava no centro de ciências também, na parte de física, então, assim, eu ficava extremamente cansada. E aí, com o mestrado, fica mais, você tem que ter dedicação exclusiva, né? Pelo menos aqui na minha cidade. Então, você tem que ter dedicação exclusiva. Então, você não pode ter um emprego de carteira assinada, pelo menos durante o tempo do mestrado. Então, você pode dar fazer outras coisas, mas sem propriamente ter carteira assinada. E Entendi. aí eu já tinha decidido por um tempo dar as minhas aulas particulares, que para mim acaba sendo melhor, porque a gente faz no horário mais organizado, eu dedico mais tempo ao aluno, eu monto o material, e aí fica, eu acho que é mais organizado e também preservo mais minha saúde vocal. Mas então você faz o mestrado remunerado. Você tem uma bolsa lá, Isso, remunerado. Por isso que você não isso, pode ter um emprego é, de carteira assinada. isso. Ah, só pode ser se não for de carteira. Tipo assim, aula particular você pode dar, né? Tal. Sim, sim, Entendi. Ah, tá mas legal, cara. Aí você faz na. Aí tem uma federal, não tem a federal aí, Juiz de é Fora? federal, Você faz na federal mesmo. isso, é Mas aí FGV. você faz um mestrado em quê? É física? É buraco negro, você está falando, cara? Isso, dentro da. Peraí. Michele, peraí. Como é que uma física que estuda buracos negros foi cair na literatura? Não é muito comum, né, cara? Não é muito comum. É porque, assim, dentro da física a gente tem diversas áreas, né? A gente tem a física atômica e molecular, a gente tem pessoas que mexem com simulações computacionais, tem outras que mexem com nanotecnologia, que era algo que eu trabalhava na química, só que era nanopartículas, né? E tem a parte teórica. Na parte teórica, você pode trabalhar com modelos de universo, gravitação, enfim. E eu trabalho nessa parte de gravitação com buracos negros, no sentido termodinâmico, no sentido energético. E aí, nessas áreas, eu vou falar da física em si, né, porque não posso expandir assim, para outras áreas de exatas. Tem um certo que eu falo um pré-conceito, né? Assim, um conceito pré-estabelecido, né? De que humanas ou outras coisas assim, não que não sejam importantes, mas que contribuem menos para a sociedade. Assim, é a minha visão, tá? Pode parecer polêmico, mas é a minha visão. O que eu discordo totalmente, porque todos nós fazemos ciências. Tem ciências humanas, ciências sociais, tem as metodologias, né? Então, todo mundo faz ciência na sua área e nenhuma é melhor que a outra. E na própria física, na própria matemática, físicos e matemáticos, eles eram o que, primeiramente? Eles eram filósofos. Então, você vê a quantidade de ensaios que tem de físicos, de matemáticos, fazendo esse emaranhamento entre a filosofia e a ciência no geral, né? E eu gosto muito de ler, tem um livro chamado Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamin Labatut, que ele vai falar sobre cientistas no geral, ou pessoas ligadas à ciência, se eu não me engano, Heisenberg, eu não sei se está nesse livro, mas como eles vão lidar mentalmente com toda essa questão, porque eu já vi em vários ensaios também como a ciência afeta mentalmente essas pessoas e elas acabam se isolando do mundo. E aí você pensa isso de uma maneira filosófica, né? Então, esse livro fala muito sobre isso, como quando deixamos de entender o mundo. Ele tem um outro que é muito famoso, que chama Maniac, né? Escreve Maniac, também diz que é muito bom. Mas eu gosto muito de ler esses ensaios que falam sobre como a ciência está ligada à sociedade e principalmente essa parte filosófica. E tem muito disso.
tem um ensaio do Einstein que eu estava lendo sobre, então ele fala sobre a Alemanha naquela época, o que ele pensava, tem de outros matemáticos também. Então, assim, não tem como você separar a ciência no geral da filosofia ou de outras ciências. Não tem como, né? Com certeza, com É, certeza. eu me lembro, Ainda mais a cosmologia, né, Michele? A sim, galera aí da cosmologia pô, é muita filosofia, cara. sim. Eu acho que tem mais filosofia do que ciência, né? Até porque é um campo ainda de muito desconhecimento, não é? Sim, principalmente quando a gente vai tentar entender energia escura, matéria escura, tudo que é muito além até então da compreensão do ser humano, é muito complicado de se abordar. A gente tenta entender a natureza por meio de leis matemáticas. Os filósofos tentam entender a natureza por meio de perguntas, questionamentos, outras metodologias. Tem outros que tentam entender a natureza por meio da arte, da música, da pintura, do modo de se expressar no palco, né? Então, tem várias maneiras de você tentar entender esse universo. E aí que eu acho que o mais. Não é perigoso a palavra que eu queria falar, mas é complicado e eu acho que às vezes acaba afetando esses cientistas de forma mental e muitos acabam doentes e sozinhos no final da vida, porque não sabe como reagir ou como lidar com tais descobertas, ou aquilo não é o suficiente, porque eu acho que a forma como o mundo funciona, o tempo do mundo, vamos dizer assim, ele está aquém do nosso entendimento. Então, ou a gente pode aceitar as respostas que a gente tem e continuar assim, a gente pode não aceitar e continuar em busca disso, ou a gente pode não aceitar e se frustrar. E aí, por quê? Porque o mundo funciona de uma maneira diferente da gente. Eu acho que a gente nunca vai alcançar esse entendimento do funcionamento do mundo. E talvez isso que deixa a gente mais frustrado com essas coisas, porque a gente está sempre em busca de respostas de diversas formas. Algumas são suficientes até um certo momento, depois vão aparecendo mais perguntas no qual aquelas respostas já não são suficientes. E a gente precisa procurar outras respostas. E aí cabe a nós. A gente vai continuar procurando, a gente vai parar naquela e já é o suficiente para a gente, ou até que ponto a gente vai chegar? Se a gente vai chegar em algum ponto, e aí eu penso que a gente não vai chegar em nenhum ponto, porque o mundo funciona de uma maneira diferente. A gente tenta entender, a gente tenta formular com matematicamente, filosoficamente, sociologicamente, né, de várias formas, né, de várias linguagens, mas ele funciona de uma maneira diferente do que a gente entende. Então, Excelente. Já né, até encontrei o corte para falar sobre a nossa conversa. Excelente o que você falou, eu concordo plenamente com o que você falou, e sabe por quê? Eu até acrescentaria o seguinte, por exemplo, o meu curso inicial foi teologia, né? Primeiro voltado assim, para uma experiência religiosa, e depois eu virei um cético e tal, mas era teologia e filosofia. Muito bem, mas o que eu percebi é que muita gente, quando busca a área de humanas, principalmente teologia, filosofia, sei lá, sociologia não muito, mas história também, elas buscam muito mais para elas, sabe? Encontrar uma resposta para elas. Aí quando você falou assim, que certas ciências contribuem mais, isso não tem problema nenhum, acho nem é polêmico, entendeu? Tem um comediante, o Fábio Rabin, não sei se você conhece os comediantes aí, de stand-up, o Fábio Rabin falou que ele cria uma situação que ele está no avião e, poxa, ele é muito famoso, né, no stand-up. Então ele entra no avião e as pessoas o cumprimentam. Pô, Fábio Rabin, ô Fábio Rabin, opa, opa. Aí ele vai lá e senta, pô, todo mundo me conhece, tá vendo? De repente, no voo, uma mulher começa a passar mal. E ninguém procura o Fábio Rabin. Todo mundo pede um médico. Aí ele falou assim, pô, nessa hora que eu vi a merda que é ser um comediante. Porque naquele momento levantou um deus grego. Eu sou médico.
Todo mundo olhou para aquele cara. E o cara veio, fez algumas coisas na mulher e resolveu o problema dela. Então, existe realmente gente que vai contribuir mais, atividades que vão contribuir mais. Aí, por exemplo, quando eu vejo, no caso, psicologia também, psicologia. Muita gente procura o curso de psicologia para se entender. Aí acontece o que você está falando, porque a pessoa chega lá e não encontra as respostas que ela procurava. Aí vem uma frustração com o concurso, com aquela assim, porra, muito chato, cara, não tem nada a ver com isso aqui, entendeu? A mesma coisa, é tipo você buscar ajuda espiritual, né? Ah, eu vou numa igreja evangélica, eu vou na igreja católica, eu vou no espiritismo, eu vou na Umbanda, mas não porque você faz parte daquela tradição, mas você vai buscando algo em troca. É por isso que o negócio desanda. Em muitas religiões desanda, eu estou falando por experiência própria, que eu andei muito tempo, eu fui evangélico por muitos anos, e você via as pessoas procurando igreja para resolver o seu problema. Mas não porque faz parte daquela tradição religiosa, tá entendendo? Não, isso aqui é uma coisa familiar, é tradicional. Eu não busco nada em troca. Isso aqui é um cultuar, faz parte da identidade familiar, entendeu? Isso é bonito. Não estou dizendo que o cara não pode fazer isso, buscar, não sei o quê, mas acontece que nós estamos vendo. Mas tudo bem. Olha, tá dando muita polêmica, dona Michele. A gente vai ser cancelado, garota. Mas esse livro aqui que você falou, cara, me chamou muita atenção, hein? Quando deixamos de entender o mundo. Benjamin Labatut. Eu tô vendo aqui, todavia, né? Todavia. Caramba, cara. Pelo título, já me chamou. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu entrei com outro assunto e fugiu. Que droga, cara, que droga. Como eu posso fazer edição aqui? Deixa eu pensar só um pouquinho, Michele. Eu ia fazer uma pergunta, cara. Puxa vida. Não posso perder essa pergunta. Que droga. Eu adoro descobrir livros quando as pessoas me falam. Tipo, não. Tá, lembrei. Eu já abro aqui o que eu quero lembrar para não esquecer. Lembrei. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu acho que você nem era nascida, tinha um livro chamado O Fim da Ciência. Já ouviu falar desse livro? O Fim da Ciência é um livro de um ex-editor daquela revista Scientific American, certo? Chamado John Horgan. Quer ver? Eu vou botar aqui para você ver qual é o livro. Rapidinho. Deixa eu partilhar aqui contigo. Esse daqui, ó, Fim da Ciência. Partilhar a página da Amazon. Tá vendo aí? Tá vendo? Esse livro aí, ó, O Fim da Ciência. Tá até esgotado, tá vendo? Mas não é caro, tá vendo nos livros aí, ó. Cara, esse livro aí, vou fechar, tá, Michel? Esse livro aí, cara, quando eu descobri, eu estava no seminário fazendo teologia e ainda ali, meio que religioso, até falei recentemente, eu descobri que eu nunca fui religioso. Eu fui atraído para a religião por causa da Bíblia, por causa da literatura bíblica, entendeu? Mas tudo bem. Mas esse você livro... foi o Adrian Leverton. Nossa, como eu me identifiquei, cara. Como eu me identifiquei com o Leverton. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Caramba, cara. Caramba, como? Mas aí, esse livro, Michele, o que acontece? Esse editor da Scientific American, ele tirou aquele ano sabático, né? Bancado pela revista, e ele desenvolveu essa obra. O que ele fez, cara? Para tu ver, essa obra, quando ele escreveu, o Karl Popper ainda estava vivo. O filósofo Karl Popper, né? Também envolvido com a filosofia da ciência, né? Que você conhece aí. Mas ele buscou vários cientistas vivos de várias áreas da ciência, biologia, física, filosofia, geral, entendeu? E fez essa pergunta: um dia os homens conhecerão tudo? Daí será o fim da ciência, né? Porque a ciência só tem sentido enquanto a gente não conhece, né? Enquanto tiver coisa para conhecer, a ciência vale. E isso me lembra, sabe o quê? Me lembra o próprio Evangelho, não, uma carta do apóstolo Paulo, que ele fala assim: quando vier o que é perfeito, eu vou conhecer como eu sou conhecido. Para você ver a aproximação do discurso religioso, sem nenhuma intenção científica, né? Só pensamento, reflexão, com a ciência, cara. Porque o que Paulo está falando? Ele está falando assim, ó, quando vier o que é perfeito, ou seja, a esperança religiosa desse fim da história, né? O fim da história não foi o Fukuyama que falou a primeira vez. A religião sempre falou isso. Então, quando chegar o fim da história, em que cada um na sua religião fala que Deus, tá, que vem aqui e tal,
aquele negócio todo. Acabou a história, hein? Agora acabou. Vai começar vai começar uma outra etapa, um outro episódio, uma outra temporada. E, poxa, quando vier o que é perfeito, eu conhecerei como eu sou conhecido. Ou seja, eu verei tudo da maneira que as coisas são. E não vou precisar mais de intérprete, de professores, de educadores. Então, vou conhecer. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai vivendo conforme o que nós vamos conhecendo por meio de revelações, entendeu? Então, eu vejo uma proximidade. E o John Horgan, ele lança essa pergunta para esses cientistas. Eu não lembro qual foi o cientista. Eu sei que é da área cosmológica. Se não for um cosmólogo, ele brinca ali também, sabe? Ele entende ali. Uhum. Eu lembro, eu nunca mais esqueci isso que ele falava. E eu vi recentemente o Serjão, sabe o Serjão aí? Esqueço qual é a formação dele, o que fala muito sobre o espaço aí. Que fala assim, poxa, para existir vida na Terra, tiveram que acontecer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Daquele mesmo jeito, sem nada, qualquer coisa, que esse cientista fala que é muito difícil de não pensar na existência de um milagre. Mas foi um ou outro que falou, né, no sentido mais de crença, né, assim, que existe alguma coisa. Eu queria saber de você. Como é que é você? Como é que é a Michele, pô, cientista, literal, porque aí você tem os dois mundos, né, Michele? Você pensa os dois mundos. Você tem o mundo das exatas e o das humanas. Então você fica entre esses dois mundos, cara. Meu Deus do céu. E você, como é que você. E você já é ansiosa. Como é que você vive nesses dois mundos, né? Da ciência, que trabalha ali com o empirismo, com os fatos, e nessa parte filosófica, né? Reflexiva. Quem é a Michele? Michele é mais cientista? Como é que é a Michele aí? Eu acho que eu sou mais a cientista. Eu sou muito daquilo de que. Não, assim, eu tenho as minhas dúvidas, obviamente, e aí, quanto às dúvidas, eu tento refletir sobre tais coisas, mas eu acho que eu não tenho uma base filosófica muito boa, assim, né? Não sou muito das filosofias, né? Então, ainda estou engatinhando nisso, mas eu preciso de uma comprovação das coisas, assim. Não, claro que na física a gente nem tudo ainda tem, a gente tem muitas hipóteses, a gente formula teorias, né? Tem coisas que a gente ainda não consegue responder, a gente tenta achar caminhos para isso, né? Então, tem coisas que ainda são bem nubladas, né? E para essas coisas a gente pode fazer diversos questionamentos. Mas, por exemplo, né? Se uma pessoa vira e fala assim, eu não acredito na gravidade. Teve um tempo sobre isso, tá? Eu não acredito, então. Ok, eu não vou brigar com você, o problema é seu, só que para mim você é burro. Desculpa falar assim, mas assim, porque a ciência, nesse caso, ela não está nem se você acredita ou não. Tudo bem, é a sua opinião. Cada um tem o direito de ter a sua opinião. Eu não acredito nisso, beleza. Mas a gente que eu falo, né? A sociedade, esse meio acadêmico, a sociedade científica, conseguiu comprovar por A mais B que aquilo existe. Agora, como a gente pode pensar como aquilo nos afeta, aí é outra coisa. Então, como a ciência nos afeta, como a ciência está inserida na sociedade, é uma pergunta bastante importante, porque é uma das coisas que se fala muito no meio acadêmico. A ciência, ela não pode, e a ciência eu falo no geral, tá? Não só ciências exatas, não pode ficar só ali na universidade, ela tem que chegar de alguma forma às pessoas, sabe? Para o nosso cotidiano, porque se alguém te perguntar, falar assim, tá, o que você trabalha? Você tem que ter uma certa linguagem acessível, você tem que conseguir falar para aquela pessoa, pelo menos mais ou menos do que você trabalha, para ela conseguir te perguntar alguma coisa, senão aquilo fica muito afastado, e aí fica aquela coisa que, os cientistas estão num pedestal e aquilo ali está a sociedade ali embaixo, e não é isso.
A ciência é feita por pessoas, né? Então, a gente tem que torná-la acessível às pessoas. Então, não pode ficar só naquele âmbito acadêmico. Ela tem que chegar à sociedade. Porque as ciências humanas, as ciências sociais, as ciências exatas, as ciências biológicas, está na sua vida. Está desde o momento que você acorda ao momento que você vai dormir, enquanto você dorme também. Então, não tem como dissociar isso. Então, não tem como separar, por exemplo, a Michelle cientista da Michelle que é leitora ou a Michelle que reflete. As coisas estão interligadas. Tudo está interligado. Enquanto você está fazendo um levantamento de artigo, enquanto você está pesquisando, você está refletindo também. Porque não tem como você acreditar 100% em tudo. A vida é feita de perguntas também. E através das perguntas as coisas vão evoluindo. Imagina se eu não tivesse nenhuma pergunta e você acreditasse simplesmente em tudo. Então, para que continuar? Pode parar, você aceita isso tudo, boa parte dos problemas aí estariam resolvidos, né? Não teria coisa aí na sua cabeça para ficar aí te pinicando aí na cabeça, e é isso aí. E a vida não é isso, né? O que move, né? A vida são as perguntas e não as respostas que a gente tem. Então, e aí a gente volta naquele ponto, as perguntas. E as respostas que vão vir delas podem ser satisfatórias ou não. E aí é uma decisão sua, continuar buscando, encontrar outros meios ou se satisfazer com aquilo. Então, não tem como eu separar essas coisas. Então, Muito interessante você está falando, muito interessante. Enquanto você está falando, sabe o que acontece? Me vem assim, por exemplo, uma outra questão que também é polêmica, mas eu vou tentar te passar essa questão sem evitar a polêmica. Tá. Porque tudo está sendo assim, a gente está sempre pisando em territórios perigosos. Mas, por exemplo, quando você fala assim, eu percebo que você fala, né? Você faz questão de falar assim. Não, eu falo de ciência no geral, tá? Não é só as exatas. Uhum. Mas tem um problema, Por exemplo, vamos pegar aqui a medicina, né? É uma ciência ali que é exata, né? Vamos dizer, porque ela trabalha com o empírio, né? É a coisa que ele está vendo, são fatos. Não tem como negar isso aqui. Isso aqui são fatos. A física, né? A química, trabalha com fatos, pô. Agora, a filosofia, a sociologia, a história também. A história teve uma época, acho que foi no século XIX, XVIII, sei lá, que era terrível. Era só ideologia, século XIX, né? Que depois veio aquele movimento dos análises, não sei se você conhece um pouco a história, mas assim, teve um movimento de historiadores. Da França, segunda escola francesa de análise? Isso, acho que é isso aí, os análises, né? Eles chamam de análise, agora me fugiu aqui. Eu acho que tem um livro sobre isso, chama Segunda Escola Francesa de Análise. Eu acho que é isso. Então, esses caras vão começar a exigir que o historiador que se preocupe com os documentos, com o que pode ser provado, e não coisas da sua cabeça, dos seus interesses ideológicos, financeiros, que seja, né? Que tem. Coisa que na física e na medicina fica mais difícil, pô. Porque você, um cientista no laboratório, tu vai ter que provar, cara. Tu vai ter que provar. Entendeu? Não tem como você fazer aqui. Comigo, que eu sou leigo, você pode falar o que você quiser, mas com outro cientista não tem. Então, na filosofia, principalmente, tudo que você falar, se parecer coerente, olha só, tá vendo? Tá vendo aí? Então, eu vejo que hoje nós temos um problema com o quê? Que, por exemplo, principalmente a sociologia, ela acaba impondo à sociedade ou até aceitando coisas que vêm da sociedade, e aquilo, de certa forma, é interessante dentro de um contexto, entendeu? Social, e que ela coloca ali uma roupagem científica, mas não é científico, entendeu? Existe ali um sociólogo, um filósofo, com uma inclinação específica, ideológica, que dá uma roupagem científica para aquilo, entendeu? Coisa que Michelle, física, não vai conseguir fazer. Vai vir um colega e assim, não, pô, olha só, você não pode pensar assim porque tem isso aqui, tem a teoria, aí vai pegar um outro artigo, tem um paper lá não sei de onde, não sei o quê, ou tem um suíço, tem um americano, tem um inglês, tem um francês, então você está ferrada.
Entendeu? Eu acho que esse é o problema, se é que você me entende. Eu acho que você já percebeu que você é muito inteligente, já percebeu o que eu quero dizer, e você tem que engolir isso. Pô, eu esqueci da biologia, pô. Né? A biologia, hoje, com o biólogo falar alguma coisa hoje, ele está lascado, né? Se ele ousar falar alguma coisa, aqui eu vou ter que fazer um corte. Pode deixar. Eu vou fazer um corte aqui, que isso aqui está ficando perigoso. Mas então, esse é o problema, entendeu, cara? Esse é o problema. E olha só, não seria problema. Não seria problema se você pudesse discordar. O problema, que como você também falou antes, há uma tendência, até mesmo nas ciências exatas, de virar um autoritarismo, como teve lá, né, no tempo lá do racismo brabo, né, o racismo científico, né, que tinham teorias científicas para justificar o racismo, né, justificar a escravidão, o que seja, né? Então, eu sei que existiu isso aí. E, pô, aí se você tem uma conspiração, não tem jeito, né? E cientistas amedrontados, né, sendo ameaçados para fazer o quê? Pô, tem família, eu sei que não quero morrer, os caras vão me matar. Então tem toda essa discussão, mas hoje parece não. Hoje tem esse problema, que você não pode discordar. Você não pode, não é você impedir, você não pode nem ousar discordar, entendeu? Não ia nem entrar nessa polêmica, mas que você entendeu. Poxa, eu te entendo. Só para eu saber onde que eu tenho que fazer o corte. 1h18. Eu te entendo. E eu acho assim que, agora, até partindo para ciências humanas, sociais, enfim, claro que cada um tem a sua posição crítica, enfim. E eu acho que não deve deixar de ter, né? Claro, se eu quero ler alguma coisa que vier, sei lá, esquerdista, direitista, seja lá o que for, é uma decisão minha e eu sei que eu vou encontrar. Mas quando a gente fala de ciência, eu penso assim, né? A gente tem que ter uma metodologia do que trabalhar, da forma que trabalhar. Ó, isso aconteceu e tudo mais, papapá, papapá e tal. Né? Quando a gente fala na biologia, tem que ter experimentos, reprodutibilidade, assim por diante. Agora, claro que sempre vai ter trabalhos que estão ligados à sua ideologia. E aí se você concorda com aquilo, se você está alinhado àquilo, você sabe que vai encontrar. Mas também eu não posso dizer que aquilo é vamos dizer, o padrão. É a definição. Então, tipo, eu quero ler sobre isso e eu sei mais ou menos onde eu estou me enfiando. Mas ali foram utilizados certos métodos, mas eu sei que ali tem uma pessoa por trás, um ser humano que tem essa ideologia, que tem esse pensamento, que está influenciando ali. Né? Então, cabe a mim se eu vou concordar ou não. Porque eu gosto, assim, no geral, eu gosto de conhecer tudo. Eu leio de tudo. Eu gosto de ler sobre história, eu gosto muito de ler sobre história, sobre ciência, ficção, não ficção. Não tenho muito essa de, eu não gosto. A não ser quando eu tenho um ranço de autor, assim, que ranço no sentido, assim, um preconceito com aquele autor, que se eu li algo eu não gostei e eu não insisto. Mas a gente tem que saber essa diferença em termos de ciência, né? Então, por exemplo, acho que para a história, eu não sei como é que é a metodologia que se usa e tudo mais, a gente sabe, fatos que ocorreram não tem como você esconder. Tem fatos que ocorreram, tá aí. Agora, a forma como você vai escrever sobre esse fato é que vai depender de quem está escrevendo, porque cada pessoa tem sua forma de pensar, tem a sua ideologia, enfim. E aí vai caber. Eu vou escrever sobre aquele fato, vou empregar metodologias referentes à história, né, à ciência história, porque tem a ciência história, ou eu vou utilizar o meu viés ali, né? E aí vai decidir também quem lê o que ela está procurando para si, né? Então. Sim, então vamos agora outro bloco. Outro bloco. O bloco mais leve. Que é o principal, literatura. Como é que você... Deixa eu ver por onde eu começo aqui. Vamos começar assim. Tu já falou que a literatura foi aí série Vagalume, né? Entendeu? Essas coisas assim. Acho que era o padrão, né, na época. Mas como é que você chegou aí? Vamos logo para o específico. Como é que você chegou à literatura alemã?
Como é que foi esse caminho aí? Então, eu lembro, eu comecei, quando eu voltei para esses clássicos, eu voltei para aquela. Eu lembro que eu tinha assinado o Kindle Unlimited, e ali eu fui procurando, né, que eu gostava. Então, por exemplo, acho que, se eu não me engano, o primeiro, o que eu voltei a ler, né? Quando eu voltei a ler foi O Morro dos Ventos Uivantes, e aí eu amei. E eu tinha mais uma bagagem, assim, não só pela idade, querendo ou não, né? Se a gente lê uma coisa com 15 anos, depois com 30 anos, não é a mesma coisa. Né? A nossa vida afeta muito a forma como a gente vê a literatura também, a nossa experiência. Então, foi algo totalmente diferente para mim. Depois eu li aqueles manjados, né? Tipo A Morte de Van Illich, gostei bastante e tal. Infelizmente, depois eu li Noites Brancas, que eu acho terrível, não gosto, porque eu sou meio hater de Noites Brancas, assim. Acho que as pessoas têm que ler, né? É uma fase diferente do Dostoiévski, mas é uma fase assim que não me agrada, assim, não. Na verdade, eu acho que eu não gosto muito dos livros curtos dele. Eu gosto dos livros maiores, assim, que ele expõe mais algumas coisas. Mas aí a gente pode falar sobre alguns específicos depois. E aí, eu não lembro ao certo, foi por algum vídeo no YouTube que eu ouvi falar sobre Thomas Mann. E foi falando sobre o autor em si, não sobre alguma obra dele. E aí eu procurei sobre Morte em Veneza. E aí o primeiro que eu li foi o Morte em Veneza. E o Morte em Veneza é um trabalho muito importante, porque ali a gente já vê a síntese do que o Mal vai falar, por exemplo, na Montanha Mágica, que era para ser o oposto, era para ser tipo como se fosse uma crítica ali à Morte em Veneza, né? Então a gente tem aquele conteúdo que a gente vê muito nos livros do Manda, aquela sexualidade reprimida, né? Muitas vezes a sexualidade reprimida também ligada à sensibilidade, à doença. Então, sempre tem personagens que são muito sensíveis e muito febris, exatamente por reprimirem essa sua sexualidade. A gente tem essas questões filosóficas, então é tipo uma preparação para você subir a montanha, né? E tem o Tony Kruger também, que fala sobre a arte, esse papel do artista, enfim. E aí, quando eu li, a forma como Mãe escreve é muito específica. Eu não lembro quem falou uma vez que ele é a síntese, e eu concordo plenamente, entre Tolstói e Dostoiévski, porque ele consegue falar sobre a grandiosidade de eventos, né? E ele, de um panorama, né, geral, e ele consegue também dissecar a alma humana através de conversas filosóficas, de análise através até de biologia e tudo mais. Então, ele é meio que uma síntese dos dois. E eu gostei disso, eu realmente concordo que ele é o melhor dos dois mundos, assim, né? E as obras dele são obras que são meio que ensaísticas, né? Ela tem uma certa narrativa, mas através dessa narrativa, ele não faz, por exemplo, igual o Victor Hugo, tá? E não é um hate pro Victor Hugo, não, tá? Porque eu gosto, por exemplo, de Corcunda de Notre Dame, Os Trabalhadores do Mar, mas ele não para a narrativa bruscamente para devagar por 50 páginas, 30 páginas sobre algo. Ele está falando de algo na narrativa, sei lá, sei lá, de biologia e tal, e aí ele começa a falar da biologia, ele começa a falar sobre a estrutura humana, né, tananá, e aí como ela se liga às pessoas que estão ali, e eu acho que ele faz isso de uma maneira fluida. Só que eu percebo que muita gente tem essa dificuldade com Thomas Mann, porque a narrativa dele eu acho que não é tão fluida assim. Tão fluida no sentido assim, né? Não é uma narrativa tão, além de não ser tão linear, ela não é tão fluida, porque ela vai te exigir que você pare em muitos momentos para fazer algumas pesquisas, para tentar entender o que aquele personagem está querendo dizer com aquilo.
ou naquele momento aquilo vai ficar meio nublado para você, você só vai entender lá no final o que ele estava querendo dizer. E aí, quando você entende aquilo, aquela parte que você não entendeu fica bem mais grandiosa, né? Então, mantém muito disso. Então, eu entendo quando dizem que tem uma certa dificuldade ao ler as obras dele. Mas a primeira que eu adentrei foi a Morte em Veneza. E aí, logo depois, eu fui para a Montanha Mágica. E aí, De Morte em Veneza, tu foi para Montanha Mágica. já fui para a Montanha Mágica. E Foi, olha aí, só, eu li 2 vezes, uma num grupo de leitura aqui, excelente, e depois com você. E as 2 vezes foi muito bom. Porque, olha só, por mais que as pessoas tenham dificuldade, mas aquelas que encaram com muita vontade, cara. Não tem, assim, um meio termo, sabe, chefe? Como Thomas Mann, né? Assim, eu gosto mais ou menos assim, eu vou ler, mas não tem como ler mais ou menos, cara. Ou você vai ler e vai se aprofundar, e tu vai cair naquela narrativa ensaística dele, e tu vai ali e tal. Ele escreve vários livros, né, no mesmo livro. Como você falou, é um livro de biologia, livro de filosofia, de história, e o cara vai um fôlego, e um homem extremamente erudito. O Otto Maria Carpo faz uma crítica muito ruim para ele, sabe? Sim, não é, como é que eu vou dizer assim? Não é desqualificando o cara, pelo amor de Deus. Ele fala que o Thomas Mann foi vítima da época dele, guerras. Essa época foi terrível. Ele fala assim, o Otto Maria Carpo, ele fala assim, pô, essa época, ainda mais um alemão, foi uma época muito difícil, entendeu? Então, os caras, por exemplo, o cara não conseguiria não falar do que estava acontecendo na Alemanha, sim, entendeu? O escritor, como o Thomas Mann, ou qualquer outro escritor alemão, ele não conseguiria falar. Por exemplo, se você pegar hoje, você pegar hoje, assim, questões que dominam o debate no nosso mundo, e os nossos escritores, entendeu? Que poderiam estar fazendo realmente arte, eles estão falando sobre ideologia. Eles estão escrevendo romances ideológicos. Aí é por isso que eu faço a crítica da literatura contemporânea brasileira. É sempre mais do mesmo, entendeu? É sempre, na minha opinião, entendeu? Aí eu falo assim, poxa, não tem jeito. Aí eu lembro do Milor Fernandes, que faz aniversário hoje, próximo de você, né? Ah, desculpa, meus parabéns, tá, Michele? obrigada. Entendeu? O Milor faz aniversário hoje. Ele falava assim, né? Quando eu quero literatura, eu vou para o passado, né? Agora, quando eu preciso de um médico, eu vou para o presente. Então, cada tempo com a sua especialidade. Então, eu vejo muito disso. Mas não tem como você ler Thomas Mann mais ou menos. Sim. Vai ter que mergulhar. E você mergulhou. Mergulhou e mergulhou profundo. Mas agora, assim, mas você não é só o Thomas Mann. Você gosta da literatura alemã, não é? Sim, sim. Que é por causa do romance de formação, Michele? Que te Sim, atrai? eu gosto muito do romance de formação, mas principalmente eu acho que uma característica da literatura alemã, não que não esteja em outras literaturas, mas eu acho que ela fala de questões muito humanas de uma maneira mais filosófica, assim, parece que ela é mais contida, mas ela é bem profunda. Ela trabalha muito filosoficamente sobre os temas. Então, se você, por exemplo, você estava lendo a autobiografia do Stefan Zweig, né? E o Stefan Zweig fala não só na autobiografia dele, mas também sobre em outros ensaios. Ele, além da forma como ele escreve muito bem, pelo menos eu acho que ele escreve muito bem, a forma como eles escrevem sobre diversos assuntos, principalmente eles que viveram entre guerras, que não tinha como não falar, né? Aquilo estava no cotidiano deles e afetou eles, né? O Stefan Zweig era um dos maiores autores, era um dos autores mais traduzidos no mundo inteiro, e depois, com a ascensão do nazismo, simplesmente ele foi um apátrida, ele não tinha seu lugar no mundo, e isso o matou, né? Esse sentimento de não pertencimento foi letal para ele. E aí ele foi daquele autor super conhecido, super traduzido, para ter livros queimados, né? O próprio filho do Man também foi exilado. Eu não lembro se ele se exilou na Holanda, não lembro assim. E o Zweig teve um agravante, né? Que era judeu, né? Sim, Judeu, exatamente, exatamente, né? aí piorava a situação, né? E conheceu assim a quantidade de pessoas
extraordinárias, no campo Nossa, do teatro, da música. Ele foi para a Rússia, ele conheceu Yasnaya Poliana lá, a residência do Tolstói, né? Então, acho que, se eu não me engano, foi Gorky também, que ele conhecia, enfim, muita gente. ele Então, conheceu muita gente, muita assim, gente. ele era uma pessoa muito culta. Então, assim, eu falo da Alemanha, mas na verdade eu falo da literatura de língua alemã. Então, ali, Suíça, Sim, sim. Áustria, Alemanha, enfim. Então, eu gosto muito dos assuntos ali abordados, principalmente quando eles falam da decadência daquele mundo, porque muitos ali estiveram nessa nesse antes da Primeira Guerra tinha aquele sentimento, aquela bela época, né, de que tudo estava se transformando, evoluindo, mas havia um fator muito importante que a gente viu na Montanha Mágica e eu vi também numa outra obra que eu simplesmente viciei, nos Demônios, que é o tédio moral, o tédio como doença moral. E esse tédio como doença moral, né? Porque muitos acham que tédio é não ter o que fazer. Sabem que você fazer várias coisas sem nenhum propósito também é uma forma de tédio, né? Então você não tem propósito com aquilo, então você tenta preencher a sua vida com experiências vazias, inúteis, que não vão te trazer talvez uma sensação momentânea, né? Uma satisfação momentânea, mas que não tem um objetivo maior e aquilo você volta naquele vazio, naquela. É como se você fosse um buraco negro, né? Você fosse um buraco negro, só que você vai. Muitas pessoas vão atrás de você, você é um imã, só que você não tem nada para entregar a elas, porque você é um vazio ambulante, né? Vamos se dizer assim. Então, esse tédio moral aí é um dos grandes agravantes aí pré-Primeira Guerra, né? E Sim. acabou aparecendo na Segunda também. E é abordado em muitas literaturas de língua alemã, né, em muitas obras de língua alemã. Então, eles abordam isso de maneira filosófica, sociológica, eles falam muito sobre a morte, sobre a doença, sobre a vida, sobre a burguesia, essa queda da burguesia, esse romantismo alemão também, né? Então, eu gosto bastante, porque, diferente da literatura russa, que é a segunda literatura que eu gosto bastante, em algumas obras eu vejo tudo muito exagerado para poder demonstrar uma coisa. Perfeito, A gente perfeito. vê muito isso no Dostoiévski, né? Ele tem algumas situações, por exemplo, Adorei o Dostoiévski, hein? Legitimamente russa. né? É porque teve uma madrugada que eu estava doida de remédio e acabei aprendendo o alfabeto cirílico e aí foi... Enfim, né? Mas, voltando, assim, tem até algumas personagens femininas dele que, assim, me irritam profundamente, porque é tudo muito... Eu preciso ir no extremo, ao máximo, para eu poder mostrar aquela situação. Eu gosto muito dos temas dele, mas algumas coisas me parecem meio irreais, assim, de quando ele vai muito ao extremo para mostrar. Eu sei que ele quer dissecar a alma humana, mostrar o que se passa na mente humana, e eu gosto muito disso, né? Eu acho que ele era um filósofo acima de tudo, né? Ele era um escritor, mas também era um filósofo acima de tudo. Mas algumas coisas que acontecem nos seus livros, assim, para mim, é de um exagero, assim, que eu preciso que você vê que, em comparação à literatura alemã, eles são mais contidos em relação a isso. Então, eles abordam assuntos muito parecidos, essas duas literaturas, só que de maneiras distintas. Então, eu vejo eles mais contidos, mas eles tão profundo quanto. Então, no Stefan Zweig, alguns que, que eu tenho muita vontade de ler, que é o Günter Grass, que é do Tambor, né? O Sim, o escritor tambor. do Tambor. O Elias Canetti, se eu não me engano, ele também escrevia em língua alemã, né? O seu Alto de Fé, ele também tem uma trilogia também que fala quando ele foi para o exílio, enfim. E diversos outros autores. Tem um Ernest Junger, que também é um relato de guerra, só que um relato de guerra menos romantizado do que o daquele Nada de Novo no Front. Eu esqueci o nome do autor. É o. Vou esquecer, eu também esqueci.
Remarque, né? Ai, sei lá o que é remarque, né? É uma coisa menos romantizada, vamos dizer, porque era alguém que queria estar na guerra mesmo, Sim, e ele fala de uma maneira totalmente diferente. Tem aquele Berlim Alexanderplatz, do sim. Alper Dublin, que é um cara que sai da prisão, né, e quer refazer a sua vida. Então, assim, tem muita coisa boa. Tem algo que eu descobri há pouco tempo, graças ao nosso amigo Sérgio, né, que tem que aparecer, nem que seja mascarado aqui. Eu não vou falar mais, eu não vou falar mais. Vou ficar quieto. Não. Sérgio, você tem que aparecer. A Robert Poser, né, uma coisa assim. Eu tenho alguns aqui no tablet que é Berlin Stories, algumas histórias de Berlim e tal. Então, assim, tem muita coisa boa, principalmente entre guerras, mas eu tenho até aquele da Alemanha, da Madame de Stael, que ela vai até a Alemanha, que não era a Alemanha ainda, né, porque não tinha unificado, Sim, e sim. ela fala da importância daquele lugar, daquela região. Importância na filosofia, porque a quantidade de filósofos ali alemães é gigantesca. Demais. Não. Na sociologia, na literatura, como eles viviam, modo de pensamento. Então, assim, eu gosto muito de estudar sobre isso e eu gosto dessa literatura alemã, porque é uma literatura que parece ser mais fria, contida, mas, na verdade, quando você lê, ela é muito profunda. Também a Rússia, da mesma forma, só que algumas coisas eu acho meio too much, vamos dizer assim. Mas é porque a gente fica no Dostoiévski e Tolstói, né? Então eu estou pesquisando outros por aí. Andrei Sim, não, tem Tarkovsky, muita gente também. Tem muita gente da época também da era soviética, né, cara? Muita gente Platonov, boa mesmo. Mikhail Kolokov, Só monstro, só monstro. é, Andrei Bielko em Petersburg, que diz que é um monumento, faz parte do simbolismo russo durante a Revolução, principalmente ali de 17. Então, Sim, sim. tem muita coisa que a gente nem desconfia. E esses tempos eu estou procurando tudo uns negócios assim, diferentes, coisas do leste europeu, Romênia, Polônia. Então, você continua gótica, entendeu? Buscando outros mundos. Agora, você fala isso aí, como eu estou lendo lá a Ilíada, né, com o pessoal lá, né? E na minha pesquisa eu fui descobrir assim, foi até pesquisar mais a fundo sobre a híbris. Já ouviu falar desse termo híbris? Não. É um termo grego, né? Na verdade, o termo é ate, ate, né? Se no português seria até, ate. O que significa isso? Isso é tipo assim, você foi uma pessoa muito agraciada pelos deuses, se tornou rainha, poderosa. Então, o teu orgulho te cega. Essa é a ate. Só que isso é provocado pelos deuses, porque eles nos manipulam. Então, essa ate, ela provoca esse orgulho até a sua cegueira, que é a híbris. Então, quando você. Aí, o que acontece com isso? Você começa a tomar decisões descabidas. Você perde a noção da realidade, se enche de orgulho e você é quase que um deus. Você pode tudo. Então, aí você pega isso e coloca, né, nas eras posteriores, essa híbris sempre presente. Por exemplo, você falou da Belle Époque, né? Até mesmo o Stefan Zweig, né? Ele fala que era uma época e o mundo estava perfeito, pelo menos ali em Viena. Está perfeito, porque o pobre é educado. Ele vai ao teatro, entendeu? Todos vivem muito bem, todos buscam conhecimento, as artes, sabe? Tudo vai, tudo bem. Quase não tem violência, perfeito. Mas aí, o que acontece? Vem a soberba, o orgulho de que você se acha superior aos outros. E daí vem a desgraça logo depois. E quando você fala do tédio moral, pô, perfeito. Perfeito. Eu acho que a melhor leitura do século XX é essa, entendeu? Para que tudo descambasse como descambou. Então, parece que, por mais que a gente evolua, até mesmo essa evolução para algo melhor é meio prejudicial. É uma coisa meio contraditória, mas, caramba, isso é Uhum. perigoso, porque vai subir. Por exemplo, quer ver uma coisa bem cotidiana? Um jovem, né? Uma pessoa mais, até mesmo um adulto já, né? Ele começa a se educar. Ele começa a se achar melhor do que aquele que não é tão educado quanto ele, que não lê o que as coisas que ele lê. E vem uma soberba natural.
Não estou falando assim que eu estou livre disso, você não. Isso é humano. E vem a soberba. E você começa a se distanciar das pessoas, começa a não entender as outras pessoas. Por isso que eu falo assim, ó, a melhor coisa para acabar com o preconceito é isso aqui, ó, é o bate-papo. Do que ficar ali distante, olha lá, sabia, Michelle é uma soberba. E você não se aproxima dela. Não, nem quero falar com ela. Não, porque senão, sabe por que você não quer falar com ela? Para você não mudar de opinião. Porque ela não é isso. Entendeu? Então, essa soberba, eu acho que essa é uma boa explicação para o que aconteceu na Alemanha, que aconteceu em vários lugares, na própria Rússia, né? Lá com Stalin, né? Na Itália com Mussolini, aqui nas Américas também, aí, cheio de regime autoritário e tal. Isso aí tudo. Mas, Michele, olha só, já são 7h42. Eu vou fazer aqui contigo uma brincadeira final. Adorei, tá, cara? Adorei. Porra, Michele. Falei igual estava na chuva. Mas é para isso. Deu boa, foi falando. Eu quero ver a reação do grupo lá. Eu quero fazer aí. um pedido depois. Peraí. Agora que eu me lembrei, meu Deus. Olha, eu quero deixar passar. A Ingrid te fez a porção de pergunta. Peraí. Ai, meu Deus. Olha só, eu tinha esquecido, cara. Ela já me mandou perguntas há um tempão. Deixa eu desconectar aqui. Ó, tem a porção de pergunta da Ingrid, cara. Cadê? A Ingrid é minha secretária aí, secretária do Pai de Última Vida. Ela me enche de pergunta. Vamos lá, deixa eu ver. Cadê? Pergunta para a Michele. Ó, eu já pensei, a última para mim. Quando eu boto assim, a última para mim, é porque tem a pulsão, né? Vamos lá. Cadê? Opa. Oi, amigo, boa noite. Perguntinha para mim. Deixa eu ver se aqui começou aqui. Começou aqui. Essa aqui eu já perguntei e você acabou respondendo, né? É como surgiu o interesse pela literatura alemã. Tu já respondeu isso aí. Já respondeu. Deixa eu ver essa aqui. Como floresceu o encanto por Thomas Mann. Tu também já falou bastante. Tá, essa aqui. Se você fosse um livro de literatura alemã, qual seria e por quê? Eu não tinha achado, hein? Poxa, mas essa aí é muito na cara, né? A Montanha Mágica. Montanha Mágica. E por quê? Porque foi onde eu descobri uma parte de mim. É engraçado porque eu já falei, acho que isso algumas vezes, mas eu estava lendo, acho que o capítulo Noite de Walpurgis, né? E ia acabar, né? Depois do Hans se declarar para a Cláudia lá, muito bonita a cena, ele falando francês, mas não foi a cena em si. É quando a ficha cai e você percebe que você não está diante de um livro, mas está diante de algo que está mudando a sua vida. Parece meio frase clichê, mas eu juro que não é. Porque naquele momento, foi instantâneo, assim. Eu comecei a chorar porque era um sentimento tão grande que eu estava sentindo, eu não sabia explicar, e era algo que até então eu nunca tinha sentido com nenhum outro livro. Era algo que eu não sabia que eu pudesse sentir. Isso é muito louco. É como se a gente achasse que a gente pudesse vir até aqui. Mas, na verdade, a gente pode ir mais a fundo com os nossos sentimentos. Eu nem sabia que eu poderia sentir isso. E quando você sente isso, é muito difícil de explicar. É algo que é inexplicável. Que só algumas obras conseguem te proporcionar. Então, eu simplesmente chorei com algo que eu não sabia explicar, mas com uma grandiosidade, sabe? E aí eu entendi que aquilo fazia parte também da minha vida. Então, a gente poderia até voltar na pergunta, né? O que é a Michelle? A Michelle também é esses sentimentos que apareceram, que eu não sei explicar, né? Ainda são inexplicáveis, mas que só quem sente consegue entender. Que lindo, Michele, que lindo. Cara, na época, eu lembro que você falava desse capítulo, mas eu não sabia que era tanta intensidade assim. Sim, ele e o Dança Macabra, né? E o Neve, eu gosto muito do Sim, Neve também. Agora, aproveitando isso aí, então, quem é você na Montanha Mágica? Você é Cláudia? Deixa eu achar. Eu sou o Hans, porque eu acho que, claro,
Eu entrei naquele, eu acho que naquele momento também da minha vida literária, eu era quase igual o Hans, assim, eu era uma folha em branco. E aí, de acordo com os conhecimentos que a gente vai ganhando com os livros, a gente vai sendo preenchido. E a gente vai escolhendo qual caminho seguir. E assim como o Hans foi ganhando os seus conhecimentos, foi tendo suas próprias percepções, e de alguém dito medíocre ou mediano, né? Ele foi fundamental para contar algo muito maior. Então, mesmo que o narrador falasse que ele era apenas um instrumento para aquela história, ele foi um instrumento fundamental. Então, Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Essa aqui você já falou? Aí depois, eu acabei, né, perguntando para você e era coisa que ele estava te perguntando, que iria te perguntar. Deixa eu ver se faltou. Não, não faltou nada, não. É. Agora tem assim, ó, para terminar, mesmo, agora para terminar. Para terminar é o seguinte. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Se a sua vida fosse um romance alemão, qual seria o título? E tu já respondeu, né? A Montanha Mágica. Eu acho que já perguntamos tudo. Não tem mais o que tirar de você sobre isso aqui, não. Agora, entre Goethe e Schiller, com quem você fica? eu não conheço muito de Ah, Schiller, então ficaria com Goethe. mas tu já leu o Goethe? Já leu o que do Goethe? Já leu Fausto? Não, Não. não, eu já li algumas coisas soltas dele, tipo, algumas partes, anos de aprendizado, mas aí, tipo, tem que ler mesmo, assim. Então, fazer É, que nem o Abu Janra. Lembra do Abu Janra? Que hum, fazia provocações? Não lembra, sim, não? Lembra dele? sim, que ele perguntava o que é É, a vida. chato pra caramba. Agora eu botei lá, né? Eu vi que você também disse sim para não ficção, né? A Sim, gente podia ver isso aí, cara, né? Pensar alguns livros aí, entendeu? Não sim, sei se de história, filosofia, ou até mesmo da tua área aí. O Marcelo Gleiser, né? Você estava falando sobre que a ciência está muito longe, né? Das ruas, né? Das pessoas, né? sim. O Marcelo Gleiser acabou fazendo um trabalho, né, para popularizar um pouco a física, né? O Marcelo Sim, Gleiser. ele trabalha muito com essa popularização da física. Eu não leio tanta Ih, coisa. ó, o Não, preconceito de Michele. não leio tanta coisa dele, assim, não saberia lhe dizer, assim, qual obra seria bacana, né? Ah, não, Talvez, assim, aquela a dança do universo, ele, assim, ele hum, faz uma leitura assim em paralelo com a religião, que ele fala assim que tem hum, uma coisa que une ciência e religião é, na perspectiva do fim do mundo. A ciência também ele, estima o fim do mundo, né, da Terra, não sei o quê, com aquela explosão do Sol, aquele negócio todo, e as religiões sempre também estimaram o fim do mundo, de alguma forma, né? é, Como ele tipo fala tem muito Paulo, sobre né? esse, eu não lembro para quê, que ele fala também dessas diversas formas de entender o mundo através da arte, da ciência, da filosofia, e eu gosto quando um físico assim, consegue ver além da sua ciência, ele vê que há outras formas de entender ou de se fazer perguntas acerca desse lugar que a gente vive, né, desse Sim. mundo, universo, seja lá o que acredita. Não, então, eu já li, na verdade, né? Eu li em 13 dias. E isso, 13. É porque eu fiquei tão. Mudou a química do meu cérebro, entendeu? Então, Nikolai Stavogin, como diz um ensaio, um ensaio, diz que é o personagem mais incrivelmente, mais terrivelmente sedutor de toda a literatura. E eu concordo porque eu vi um niilismo diferente nele, né? Agora eu fiz, nessa época eu fiz diversas ligações, niilismo do Adam Lever com o niilismo do Stavogin, do Kirillov, niilismo lá um pouco do pensamento do Andrei Bolkonsky lá em Guerra e Paz, então, tipo, ficando, assim, muito doido. E aí, o que que acontece? E aí eu comecei a completar esse livro, porque para mim é um livro, não é um livro realmente fácil, não vou dizer que é fácil, mas é um livro, principalmente a segunda parte, né, quando se fala do Ubermensch, sobre, né, o protótipo do super-homem, né, vamos Sim, dizer sim. assim, toda aquela coisa, no capítulo do Ivan Tsarevich também, que é magnífico. Então, assim,
para mim, todo mundo tinha que ler esse livro. Assim, é um livro que não é só um livro profético, como dizem, mas é um livro que é muito mais que isso, né? É um livro que aborda exatamente esse tédio moral como doença também. Sim, sim. E aí eu fiquei enchendo o saco dela. Só que a primeira parte dele é realmente confuso. Tem muita coisa acontecendo debaixo dos panos, tem muitas coisas acontecendo, só que é aquilo, né? Aconteceu isso, mas não falo por quê e tudo mais. Os demônios tem que ler assim. A gente vai ter que fazer uma introdução, entendeu? Eu sei, tem pessoas, você, por exemplo, você vai lá, você já tem um perfil diferente e tal. Para encerrar, tá, Michele? Me dê aí 3 obras, top 3 do Thomas Mann. Primeira, segunda e terceira. A primeira, Montanha Mágica, né? Eu acho que é o óbvio. Sim. E depois, você colocaria? Eu vou colocar por sentimento, tá? Não porque eu acho que, por exemplo, o Dr. Fausto, eu gostei muito, mas eu acho que eu ainda fiquei muito na superfície da obra. Eu acho que eu ainda tenho que aprender muito mais, assim. Eu gostei muito das partes teológicas dela, principalmente aquele capítulo sobre teologia, sobre a existência do mal, equilibrar o bem, o que era necessário. Aquele capítulo, para mim, é maravilhoso de ver. Só que eu tive uma experiência também muito boa com os Buddenbrook, que é a decadência de uma família que esse que a Bruna acabou de ler, porque é meio que baseado na própria família do Mann, mas o Mann também, apesar de ser só a primeira obra, você vê muito dos assuntos que ele vai abordar lá na frente também. Então, essa queda da burguesia, e quando ele faz um paralelo de quando você vê uma estrela, o brilho daquela estrela chegando até você, muitas vezes é de uma estrela que já morreu há, sei lá, quantos anos-luz, e aí você está vendo a luz de algo que já está morto. Então, quando você vê aquela família, você está vendo o brilho de algo que já está morrendo, né? Ou que já está morto. E aí a gente vai vendo essa morte dessa família, né, aos poucos. E aí a forma como ele faz, mais para frente tem uma parte filosófica lá que um dos personagens abre o livro, acho que do Schopenhauer, e discute sobre como a vida pode ser uma prisão, e não sei o quê. Então, assim, é muito bacana. É um livro com muitos detalhes, né, que tem, igual todos os livros do Mann, né, de características, né, como eram os jantares, e não sei o quê e tudo mais. Mas é um livro que é um livro que me tocou bastante, assim, né, em termos de emoção. E em terceiro lugar, eu colocaria Doutor Fausto, que eu amei muito também. Mas eu só não coloquei ele em segundo porque eu acho que eu tenho muito mais para aprender assim com ele. Eu ainda Eu acho acho que que ainda estou na superfície, sabe? Mas eu acho que toda obra do Mann tem que ser relida, cara. É muito denso, cara. É muita coisa, Michele. Por exemplo, o pessoal fica com medo de ler lá Em Busca do Tempo Perdido. Mas olha só, não tô de repente vai ser até assim, pô, tá de graça, não, gente. Mas ela não é complicada. Ela tem um núcleo, sabe? Ela tem um centro ali, o leitmotiv dela é um só. Uhum. E o resto gira em torno disso. O Mann não. O Mann, como você mesmo falou, você está na biologia, de repente entra um tema de biologia que isso aqui, para mim, ele gastou um tempo naquilo ali, conhece aquilo ali perfeitamente. Ele é quase que um biólogo, né? Quando ele vai descrever aquilo ali. E você já não sabe do que ele está falando. Assim, poxa, aí depois ele tem que voltar, né? Aí você volta, liga, né? Traz de novo o enredo. Agora, no Proust, não. O Proust é psicologia, né? Tem ali, existe um problema que o enredo vai ali, ó, né? Uhum. Entendeu? Agora o Thomas Mann tem que ser relido. Tem que ser relido. Não dá. A Montanha Mágica tem que ser relida. Ou é tipo os Irmãos Karamazov. Né? Você relê um capítulo, o mais famoso, né? O Grande Inquisidor. Toda vez que você lê, você consegue encaixá-lo à nossa realidade. Daqui a 1000 anos, né? Alguém vai ler aquele negócio ali, porra, é muito atual. Como assim atual? Entendeu? Já tem 3.000 anos esse negócio, entendeu? Então, o cara consegue contar uma história que é extremamente humana, como dizia Nietzsche, né? Demasiadamente humana. Entendeu? Então, isso é humano e vai ser sempre assim. Entendeu? Não tem jeito. Mas, Michele, olha só. Muito obrigado. Muito obrigado, Michele.
Muito obrigado. você, Parabéns Fernando. novamente, tá? Obrigado pelo carinho, pelo apoio, por ser quem você é, por esse fôlego literário. Muito obrigado mesmo. E vai ter outras vezes aí, né? Vão ter outras vezes, vão ter outras leituras. Quando quiser falar sobre uma obra específica aí, sobre os Sim, demônios, não, beleza. juntos. Vou te chamar sim. Eu também quero fazer um lance desse. Eu até falei com o Tele. Pô, vou pegar uma obra específica e de repente até trago 2 pessoas. Tipo, né? Tem 2 entendimentos diferentes, tal. Então faz aquele debate, né? Vai virar CMM debate. Sem briga, pelo amor de Deus.